Hoje eu vou fazer uma resenha sobre o livro Missione, do Maurício Ricardo. E se você quer conhecer mais sobre essa obra, entender do que ela fala e a minha opinião a respeito desse livro, fica aqui comigo e vamos juntos explorar esse livro. Se você não me conhece, já se inscreve aqui no canal. Eu sou o Felipe Andarilho, que eu falo sobre marketing, comunicação, design, cultura e muito mais. Tudo que inspira é material aqui para esse canal, e livros inspiram muito ainda, né? Embora eu acho que aí a gente tá perdendo um pouco o gosto pela leitura, eu ainda acho que o livro é uma fonte aí de inspiração imensa. Então hoje eu vou falar sobre isso. Já se inscreve, deixa seu like ou seu dislike, comenta o que você achar aqui do meu vídeo, se você gostou, não gostou, se você concordou ou não, eu quero saber a sua opinião. Já agradeço também de antemão aos membros aqui do canal, e se você quiser ser membro, você vai ser muito bem-vindo, eu vou ficar muito agradecido com a sua contribuição. Missione é um livro escrito pelo Maurício Ricardo, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente a participação dos brasileiros na Segunda Guerra. O Maurício Ricardo é um cara muito bom, de quem eu gosto muito, admiro demais. Ele tem canal aqui no YouTube. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, ele é muito conhecido com aquele projeto chamado Charges.com, que foi um dos primeiros sites assim que eu me lembro de ter acessado na minha vida. Era algo ainda, a internet engatinhava, o cara já estava lá fazendo as charges, aquelas charges super divertidas com música e tudo mais. Era um sucesso, né? Sempre foi. Ele virou canal aqui no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos, enfim. Mas eu tive esse contato inicial aí com o trabalho do Maurício Ricardo quando era adolescente ali. Só fui redescobrir ele depois aí de velho, com o canal que ele fala de política, que é o canal Fala MR, né? Um canal em que ele mesmo apresenta. E há muitos anos eu já sigo esse canal dele, e é para mim uma das minhas referências quando eu quero entender mais sobre política, sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. É um cara que eu acho que tem uma análise muito apurada e sem se deixar levar por paixões aí de um lado e de outro, que a gente sabe que no Brasil isso é muito difícil, né? Muito complicado. A gente vive aí um clima muito polarizado, e ter alguém fazendo uma análise ali mais equilibrada das coisas é, para mim, muito importante. Eu considero então ele, por conta disso, um professor mesmo, um mestre que eu acompanho já há muito tempo. Não é tudo que eu concordo ali com ele, mas eu gosto muito de ouvir a opinião dele sobre os assuntos do momento. E ele também fala muito sobre tecnologia e mídias sociais, que é a minha área de atuação aqui no marketing, né, na empresa onde eu atuo, enfim, faz parte da minha carreira, e gosto também de acompanhar a opinião dele sobre isso. Enfim, é um cara muito bacana, um cara 10 aí com vários projetos, várias coisas interessantes, e soltou esse livro recentemente. Como eu acompanho ele, eu gosto do trabalho dele. Enfim, e também aí recentemente lançou esse livro, um novo projeto aí da carreira dele. Eu comprei inicialmente como um apoio, né? Eu gosto muito de ler, mas eu não tenho tido muito tempo para ler, mas comprei ali, deixei meu apoio, e chegou um momento ali que eu li. Eu não tô com o livro físico aqui, a capa dele é essa daqui. Eu não tô com o livro físico porque eu comprei a versão digital. Eu só tenho comprado livro dessa forma, eu não tenho mais espaço, né? Aqui todo esse armário aqui, mais da metade dele é de livro, então já faz um tempo que eu não compro mais o livro físico, porque não tenho mais espaço onde guardar. Então comprei a versão digital dele, terminei um livro que estava lendo, comecei. Vamos então ao livro em si, né? O livro conta a história de Eduardo, né? O personagem principal, Eduardo. Ele é um ativista, né? Ele é uma pessoa muito ligada em política ali na época dos anos 40. Era um jovem nessa época, né? Vamos dizer assim, um jovem de 20 e poucos anos nos anos 40, enquanto estava começando a Segunda Guerra Mundial. E
idealista ali que era, ele se voluntariou para lutar na FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, e foi participar da Segunda Guerra na Itália, né, onde os brasileiros lutaram. Durante a história, durante a narrativa, a gente acompanha muito do passado e do futuro do Eduardo e a sua relação principalmente com Orlando, um melhor amigo de infância. Eles se afastaram depois de um tempo e foram se reencontrar, ambos lutando na guerra, e a relação do Eduardo com a Ruth, que é a namorada dele na época em que ele vai lutar na guerra. Também outro personagem importante com quem ele tem que lidar é o Diniz, que é um superior ali dele na guerra e é o antagonista aí da história. Eu inicialmente, confesso, estava um pouco com o pé atrás. Esse tipo de história não é a que eu costumo gostar muito. Eu sou muito ligado em histórias de guerra, porém eu gosto muito mais de guerras medievais, né? Aquela coisa de guerreiros lutando ali, espada, escudo, essas coisas. Segunda Guerra em geral, né? Primeira e Segunda Guerra em geral não é o tipo de história que me chama tanta atenção, mas eu dei uma chance ali pro livro e me surpreendeu bastante. Primeiro, achei assim a narrativa muito fluida, muito fácil. Ele conduz a história aí com bastante dinamismo. É um livro que te prende. Eu me peguei aí lendo o livro, mesmo não sendo esse tema que me chama tanto atenção, mas a história é tão bem contada que me peguei lendo o livro assim no metrô, perdendo a estação que eu tinha que descer porque eu estava lendo, ou assim, lendo e andando, que é algo que eu faço muito raramente, pegando a escada rolante ali do metrô e ficando lendo ele enquanto subia. São coisas que eu não costumo fazer, então é porque realmente o livro estava muito interessante, me prendeu mesmo. E algo que eu acho que contribui muito, além da narrativa ser bem fluida, bem dinâmica, eu acho que é a forma como o Maurício contou, né? A gente tem recortes ali do momento presente, tem trechos de depoimentos no futuro, volta para o passado, então você vai lendo, vai parecendo até um filme, né? Aqueles flashbacks, depois algo lá na frente, então termina um capítulo de um jeito que você, o que aconteceu? Quando você vai ler os capítulos seguintes, é lá no futuro, mas aí você fica inicialmente meio perdido, você fala, mas eu queria saber o que aconteceu, mas esse capítulo no futuro vai te ajudar a entender o que aconteceu. Se não vai, o próximo capítulo que voltou lá para o passado conclui aquilo, e é muito bacana, muito interessante. Acho que foi uma forma muito inteligente aí de escrever. Parece mesmo um roteiro aí de filme bem dinâmico, né? Esses filmes que te prendem. Até lendo várias cenas eu imaginei que isso daria base para uma série de Netflix, né? Uma série audiovisual aí, ou um filme mesmo, bem bacana. Então, quem sabe, né, a gente não possa ver essa obra aí do Maurício Ricardo convertida em filme em breve, né? Acho que seria um material bem bacana. E outro ponto que acho que me agradou demais foi entender mais da história do Brasil nessa época de guerra, na época lá do Getúlio Vargas, a política que está ali por dentro. Como eu falei, o Maurício Ricardo é um comentarista político aí muito perspicaz, então ele coloca assim, aquelas questões. O Brasil, por que foi lutar? Estava de que lado? A gente tem uma visão, a gente não conhece muito, né, da visão da participação do Brasil na guerra, né? A gente sabe que tem aquela história de que a cobra fumou porque ninguém acreditava que o Brasil ia lutar e chegou e lutou muito bem, mas além disso eu nunca aprendi, né, nem na escola, nem em série, nem em documentários, nem nada. Então foi uma experiência muito bacana, muito prazerosa aprender mais sobre a história do nosso país e a participação dos nossos soldados nessa guerra que a gente não tinha nada a ver, mas foi e lutou e ajudou a derrubar o nazismo, né? Então ele fala muito com muitos trechos, muitos momentos históricos mesmo, e é muito interessante aprender isso e também ver o dia, como que seria essa experiência, né, de ir para uma guerra, você como
voluntário, né? Sem ser um soldado, você é um voluntário. Como é que o tratamento, como é que as pessoas te viam? Você chegando num país estrangeiro para lutar por aquelas pessoas e como elas te tratam, como elas te veem. Isso é muito louco, né? Pensar, a gente nunca para pensar nisso, e ele traz essa visão bem interessante. Eu gostei muito, achei um livro muito bacana. O único ponto assim que eu posso dizer que pegou um pouquinho foi no começo, mas eu acho que todo livro novo, assim, diferente. No começo a gente demora algumas páginas para engrenar, mas depois que foi uma leitura sensacional e muito agradável e de muito que agregou muito conhecimento para mim. Recomendo o livro então, se você se interessa por histórias histórias bem contadas, né? Dinâmicas de aventura, de ação. Acho que esse é um livro muito bacana para você. Ou se você também quer aprender mais sobre história do Brasil, história da guerra, pega o livro lá que é bem bacana. Esse foi meu comentário. Se você leu o livro, quero ouvir a sua opinião, comenta aqui para eu saber. Se você gostou, não gostou, me diz aí. Vamos conversar e bater um papo sobre essa obra? É isso, pessoal, e antes da gente ir embora, vamos fazer aquele 1 minuto de cultura que eu tenho começado aqui no final dos meus vídeos, em que eu faço uma recomendação, algo diferente para você ir atrás, experimentar, abrir a cabeça, ter mais referência. Hoje eu quero falar do trabalho de uma quadrinista, ilustradora e quadrinista chamada Verônica Berta. Vou deixar aqui o Instagram dela. Ela é uma ilustradora muito bacana, tem um trabalho maravilhoso. Ela foi uma das minhas professoras quando eu fiz aula de desenho na Quanta. Ela ainda, acredito que ainda dê algumas oficinas, né, alguns cursos lá. Se você tiver oportunidade, quiser aprender a desenhar, acho que é uma pessoa bem bacana para você ir atrás, fazer uma aula com ela e também conhecer o trabalho dela. Eu comprei 2 quadrinhos dela, numa vez que eu estive na Comic Con, e obras maravilhosas, assim, de não apenas a arte ali, o desenho, mas obras para você pensar, para você refletir, aprender. Então fica aí a dica, conheça o trabalho da Verônica. É isso, pessoal, até a próxima, um abraço!